Eu fazer esse massa com a coxa lá no frio. Eu só nem como. Era assim, sentia essa dorzinha. Mas só mexida, tira. Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pés. Vamos fazer uma oração. Funcionando? Tá. Vamos fazer uma oração. Esse aqui é uma bênção para morder o dedo aqui. Uma vez vai me pegou meu dedo, foi que eu fui ligeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento estamos na Tua presença, Senhor, meu Pai. Te pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, meu Pai, Teu perdão, Teu poder, a Tua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, se coloque sobre nós, que na noite de hoje possamos aprender da palavra, colocar em prática, Senhor, meu Pai, os ensinamentos que serão falados nessa noite, toma-nos em Tuas mãos, dá-nos, Senhor, meu Pai, vitória, nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos auxilia, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, na noite de hoje, está funcionando? Na noite de hoje, meus irmãos, eu quero meditar com os meus irmãos um texto interessante da palavra de Deus, e que vai nos trazer um contexto e um ensinamento a respeito de algumas coisas na nossa vida, da nossa vivência, que pode ser de grande valia se nós colocarmos em prática. Abramos as nossas Bíblias. Livro do Gênesis. O povo quer vender. Eu vou dizer, eles torturam a gente. E o mais interessante é quando aparece um incircunciso filisteu que resolve dar o nome da gente. Ele sabe o nome. Resolve dar o nome da gente para alguém como compra, como, sei lá. Eu sei que tem uma pessoa lá que vive ligando lá, uma tal de Maria, não sei das quantas, que ela comprou e acho que não paga. Liga para dentro, O senhor acredita que ligam para mim, ligou atrás de seu carro? Me ligam, só que uma vez eu dei o CPF dele para comprar, já ligou de banco, já ligou até de imobiliário, que está vendendo apartamento. Eu estou chique mesmo, não ficar um centavo na minha conta. E aí liga essa tal de Maria, liga aí. Fica, você não conhece? Eu digo, não conheço. E constantemente liga. E essa pessoa já faz anos que ela compra e dá meu número de telefone. Porque de tempo em tempo aparece uma empresa fazendo cobrança. Eu não sei que caloteira que é essa. Aí eu, de vez em quando eu me irrito, aí eu peço uma coisa. Eu digo que você não sabe não, onde ela está não recebe ligação não. Aí a pessoa, onde que ela está? Eu digo, no presídio do presidente Bernardes. Era a fatura velha que chegava, ainda bem que eu falei para o carteiro que não tinha essa pessoa lá no quintal e desistiu. Chegaram tudo. Eu entregava de volta. Eu queria falar com o Roberto Carlos Bastos, eu falei, tá meio impossível fazer uma ligação para lá. Ligou pesado. Abre para mim
Abram, por gentileza, as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Ei, pastor, eu tô olhando a barba, o Joyce está incrédula com essa barba. Joyce disse, mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a vida do pastor com uma barba desse tamanho? Foi mulher. Ela falou, eu não aguento ver um negócio desse, ele não está bem, não. Tô não. O meu. E aí quando ele tirar, eu vou achar tão esquisito. Joyce, ó, se passasse, ela não me deixa de comentar. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Gênesis 35, verso 15. Olha, se tu vê pessoalmente, é que o bicho pega. Gênesis 35, verso 15. Oxa, tem que Deixa eu já coloquei no telão. Minha parte, porque eu sempre trago minha Bíblia. Eu não estou aguentando nem levar minha chave. É bom que eu enxergo. É. Se eu falar para você, minha barba tem incomodado tanta gente que não dá nem pra... assim, Não, mas eu estou falando mesmo. Incomodado Ela não tanta é que gente. incomoda, A aquela gente está perguntando se eu estou crente, se eu já desviei. Ela pergunta assim, ela, a primeira vez, agora ela fica só resmungando. A primeira vez que ela viu, ela falou, mãe de Deus. Então, aí você fala para ela, faz tempo que você não vai na igreja. Eu falo. Não, fala para ela, vê como você está longe da igreja. Você não vai tanto tempo que, olha, deu tempo da barba crescer e você não ir Aí lá. eu falei, minha filha, se você for lá e ver pessoalmente, aí que o bicho Então, pega. fala para ela vir pessoalmente, eu deixo até fazer dancinha se ela quiser. Vamos lá. 1, 2, 3. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo de Jerusalém, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Veja bem, nós temos um texto das Escrituras Sagradas que vai estar nos falando sobre uma das passagens do patriarca Jacó. Jacó, ele vai ter suas 4 esposas e está com 11 filhos quando ele sai da terra de Labão, o seu sogro. Lembremos que Jacó foi um moço que teve uma história marcada desde a sua concepção. Seu pai Isaque, patriarca, filho de Abraão, não pode ter filhos com sua esposa, porque sua esposa Rebeca era estéril. Porém, Deus visita a Rebeca e ela, na sua gestação, começa a sentir dentro do seu ventre um rebuliço, algo acontecendo anormal. Ela, por ser estéril, na primeira gestação já tem a gestação de gêmeos. E no que ocorre dentro do ventre dela, aquela guerra, não tinha ultrassom, não tinha ressonância magnética, não tinha nenhum aparato médico, ela se perturba. Porém, Deus a visita e diz, olha, tranquiliza, porque dentro do teu ventre há 2 nações. 2 nações estão guerreando aí dentro de você. E uma vai servir a outra, a maior vai servir o menor. Meus irmãos bem sabem que o costume da época era que quando se tinha um filho, quando ele nascia primeiro, o primogênito, ele era herdeiro de tudo aquilo que seu pai tinha. E os seus irmãos que nascessem depois dele seriam então seus auxiliares ou subjugados a serem servos deste que nasceu primeiro. Dentro do ventre de Rebeca está Esaú e Jacó. Esaú nasce, Jacó nasce com a sua mão grudada ao calcanhar de Esaú. E por isso lhe colocaram no seu nascimento um nome peculiar ao acontecimento de seu nascimento. Quando Esaú saiu
eles viram que ele era ruivo e peludo, colocaram então o nome de Esaú, que traz uma tradução de Edom, que traz uma tradução de ruivo, vermelho. Já Jacó, por haver nascido grudado no seu calcanhar, colocaram de suplantador ou enganador, ou aquele que quer tomar o lugar do outro. Jacó então vem ser escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Porém, os caminhos que levaram Jacó a receber a sua bênção, os irmãos bem conhecem, foram caminhos um tanto obscuros, um tanto desnecessários, porque Deus tinha uma promessa. Quando Deus tem uma promessa, Ele vai executar a sua promessa. Porém, o livre-arbítrio na vida de Jacó e na vida da sua mãe, Rebeca, fez com que eles tomassem alguns atalhos para que a bênção de Deus viesse se cumprir, desnecessários. Aprendamos que Deus não precisa de ajuda humana. Quando Ele tem uma promessa a cumprir, algo a fazer, Deus não precisa de um empurrãozinho. Deus não precisa da nossa mão. Deus não precisa que eu faça o mover para aquilo acontecer. Quando Deus tem um projeto, basta eu estar no centro da sua vontade, e aquilo que Ele tem como projeto vai acontecer, queira eu ou não. Mas se eu interferir, Deus permite eu interferir? Lógico que permite. Só nem falar que não, Deus permite. Deus permite, por quê? É o livre-arbítrio. Agora, quando eu interfiro, sai certinho do jeito que Deus projetou? Na maioria das vezes, não. E diz a Bíblia que Edom, ou Esaú, vem do campo com fome, e no meio da sua necessidade, da fome, que aquele momento que ele estava, foi para casa e não pegou nada, ele volta com fome, e vê seu irmão fazendo um guisado de lentilhas, uma sopa de lentilhas. E diz para o seu irmão, me dá aí da tua comida. Ele diz, olha, eu te dou, mas eu quero a tua primogenitura. Ele fala, para que me serve primogenitura se estou morrendo de fome? Veja que decisões extremas em momentos de adversidade causam danos irreparáveis. Quando você toma decisões com a cabeça quente, quando você toma decisões no calor da batalha, quando você toma decisões no momento da angústia, e isso gera consequências irreparáveis. Ele diz, para que me serve primogenitura? O que adianta eu ser o primeiro se eu estou morrendo de fome? Me dá comida aí e fica, cara. O direito de ser primeiro, quero lá saber. Isso afrontou a Deus. Diz que a partir deste momento, Deus aborrece, ou começa a se desgostar, ou se desgosta de Esaú. Porque ele desprezou aquilo que Deus havia dado para ele. Porém, você vê que Deus já na sua presciência, na sua licença, já sabia que ele ia tomar essa atitude. Por isso que diz que a nação maior serviria o menor. Antes de acontecer, Deus já fala o que vai acontecer, mas Deus não intervém. Deus não põe a mão, porque é direito de escolha. Você tem direito de escolher o que você vai fazer na sua vida, mas as consequências do que você vai escolher, você vai colher também. E a Bíblia vai nos relatar então que Esaú despreza sua primogenitura, Jacó então passa a ser o primeiro no contrato que eles fizeram. Porém, o tempo vai passando, o pai vai envelhecendo, os olhos do pai vai se esbranquiçando, vai perdendo a visão, e o pai está entendendo que vai chegando a hora de sua morte, a hora de abençoar o seu filho. E ele chama então o filho e diz, olha, prepara uma caça para mim, Esaú. Vai lá, caça um animal lá para mim, prepara um guisado, para que eu coma, e abençoe você, e eu morro. Aí Esaú vai lá e vai caçar. A mãe ouviu e falou, seu pai vai abençoar teu irmão. Pega lá o cabrito, vocês conhecem bem a história. Pega lá o cabrito, eu faço um guisado do jeito que seu pai gosta. E aí puseram uma pele de bode e de carneiro lá em Esaú. E ele chegou em Jacó, e ele chegou perto do pai, o pai apalpou e falou, os pelos, o corpo é de Esaú, o cheiro é de Esaú. Esaú devia ser fedido, né? Feder a bode, deu. Foi, tinha dor. O bicho era fedidinho. Tinha dor, não. É complicado. E aí, abençoou ele lá, tá, o irmão chega, os irmãos bem sabem a história. Não tem uma bênção para mim? Ah, não tem. Dei tudo a bênção para o seu irmão, tá, o seu irmão te enganou. A partir daquele momento, o irmão quer matá-lo. Ele vai sair fugitivo. Só que no que ele sai fugitivo, ele chega a um local chamado Luz, uma
cidade chamada Luz. E ele se deita. E o que ele tem como recurso para se deitar é uma pedra. Põe uma pedra na cabeça, usa uma pedra como travesseiro, e ele deita e adormece. Nessa feita que ele adormece, aparece o Senhor, e uma escada sai da ponta da pedra onde ele está com a cabeça até o céu. Os anjos sobem e descem por essa escada, e ele tem uma visão do Senhor em pé, segurando na escada, ao pé da escada, lá no céu. E quando ele vai ver aquela visão, ele fala, isso aqui não é outro lugar, senão a porta do céu e a casa de Deus. E ele chama daquele lugar Betel. E ele diz, olha, se Deus for comigo, me abençoar, me prosperar, eu não faltar o que comer, não faltar o que beber, e ele for comigo, tudo que ele me der, eu lhe darei o dízimo. Fez um voto. Onde não existia a lei de dar dízimo, ele faz o seu coração. Fez o seu voto com Deus, foi, chega a um local onde seu pai havia mandado ele ir, sua mãe, que era na casa de seu tio Labão, lá ele trabalha, ele conhece a Raquel, se apaixona por Raquel e quer se casar com ela. O pai dela fala, ó, por mim vocês casam, mas 7 anos você vai trabalhar por ela. Ele trabalha pelos 7 anos, na noite de núpcia, ele ganha Lia, que era a irmã mais velha. Contratou algo e recebeu aquelas entregas da Shopee, sabe? Entrega da Shopee. Labão, eu acho que devia ser gerente da Shopee, lá naquela cidade. Entregou para ele, eu falo Shopee porque não estou denigrindo a marca, não, porque as pessoas compram um tapete, ganham um tapetinho desse tamanho. Eu vi uma mulher que comprou cadeira, veio umas cadeirinhas de boneca. A mesa também. A mesa e as cadeiras de boneca. Então, eu acho que Labão devia ser gerente da Shopee lá no local. Ele casou pegando-se que ia receber Raquel. Porém, ele recebe Lia. Lia, ela tinha um problema, ela é estrábica, ela tinha um olho para o Jabaquara e o outro para o Ferrazópolis. Imagina, você está no passo municipal com os olhos olhando para Ferrazópolis e o outro para o Jabaquara. Ela, assim, ela tinha um problema de visão. Automaticamente, na noite de núpcia, acabou a noite, de manhã ele acorda e está lá a menina, Jabaquara, Ferrazópolis. E ele diz, não foi isso não, foi isso que eu escolhi. Aí vai falar com o pai dela, assim, não, o costume aqui é entregar a filha mais nova. E aí, se você quiser, mais 7 anos. Nossa. Alguém pensa que ele ficou trabalhando mais 7 anos para casar com a Raquel. Não, ele fez um contrato. O pai entregou na noite seguinte. Entregou a Raquel na noite seguinte. Ele ficou trabalhando para pagar. Na noite seguinte, ele já fechou o contrato. Ele já entregou a filha e falou, só para São Bernardo mesmo. Então, ficou no meio do passo municipal. Só no passo, Financiamento de 7 anos. E ele pegou na planta, que nem a minha nora que pegou meu filho assim para casar na planta. Ele era magrinho, feinho, todo esprunhado. Agora tá colocando adubo. E ela pegou na planta, agora o bichinho está reformado, gordinho, bonitinho, ela está alimentando bem. Foi desse jeito, tá? Pegou um financiamento de 7 anos e está lá trabalhando por ela. Porém, nesse período, ele vai ter filhos. E há uma disputa entre Lia e Raquel. Lia começa a dar filhos e Raquel é estéril. Porém, Raquel pensou, já que eu não posso ter filho, não vou ficar atrás não. Pegou uma das suas servas e disse, olha, deita com meu marido, filho que você gerar. Seria dela, indiretamente. Aí Jacó já ganha mais uma terceira esposa. Além do financiamento de 7 anos, ele tem agora um gasto maior. Ter uma esposa é uma luta, irmão. Para quem tem, sabe. Imagine agora ele com 3. E aí o que acontece? A outra não fica atrás. Ele falou, não, peraí que eu vou dar a minha serva também. E nessa brincadeira, Jacó vem chegar no texto que nós acabamos de ler, com 11 filhos. 11 filhos. Porém, antes de nascer um dos filhos de Raquel, que era a mulher que ele amava, Deus visita Raquel, se lembra da sua esterilidade e dá a Jacó um filho chamado José. E José passa a ser o filho da velhice, filho amado.
Um filho queridinho. É o bebezinho do papai. Imagine. Eu acho que José devia ser igual lá em casa. Lá tem o queridinho também, que o bife, o frango, o iogurte, tá tudo guardadinho queridinho. Jacó eu acho que fazia a mesma coisa. Isso dá raiva, sabia? Principalmente quando toma o que é meu para dar pro queridinho. Ah, eu fico muito Ô, bravo. gente, bonitinho é quando ele fala que vai comer só as luvas que tá caída. Só que ele derruba. Eu não posso falar muito mal do Ele acaba com as luvas queridinho. da Eu não posso coitada. falar muito mal do queridinho, que ele não está presente. Isso, agora eu acho que ele tá E a esposa dele está aqui, ó. Já, daqui a pouco, ó. Começa a já dar umas torcidinhas assim, ó. Porque é a defensora também. E o queridinho, a gente compra uva. E ele fala, só vou comer as que caiu. O problema é que ele derruba. As que não caiu no cacho, ele derruba. E ele come. Mas Jacó tem um filho chamado José. Ele faz uma túnica bonita para José. Vocês conhecem bem a história. E é uma túnica cutelar, que é uma túnica que ela vem com a manga até aqui. É uma túnica que é longa. Isso já trazia uma diferenciação, porque uma túnica de alguém que vai trabalhar no campo tinha que ser meia manga, tinha que ser pelo joelho, para poder haver mobilidade no campo. De José já mostrava que ele era queridinho, porque era uma túnica longa, ele não tinha que fazer isso muito, não tinha que trabalhar. Para ele não era. E a túnica tinha várias cores, ou seja, onde ele passava, o arco-íris, todo mundo via lá o arco-íris que ele tinha no destaque. E isso gerava com seus irmãos uma revolta. José vai ter o sonho lá que os irmãos conhecem, que vai levar ele para o Egito, tudo. Mas antes disso acontecer, quando Jacó está voltando com José, com Raquel, com Lia, com Bila, com Zilpa, com as suas mulheres, suas 4 mulheres, seus 11 filhos, Raquel está grávida do 12º filho. E eles vão chegar novamente aonde? Em Betel, no mesmo lugar aonde um dia ele tinha feito um voto com Deus, e no mesmo lugar aonde ele havia erigido uma coluna e mudado o nome da cidade de Luz para Betel, casa de Deus, aonde ele tinha tido um encontro com o Senhor. E assim que eles passam por Betel, a Bíblia vai dizer que... Eu estou tentando falar para o senhor que está rodando. Não, ele está reiniciando porque eu acho que está atualizando. Esse cara é folgado. Eu mandei ele atualizar rápido. Mas vamos esperar uns minutinhos, já vai funcionar. E nesse momento que eles passam lá por Betel, assim que eles acabam de sair de Betel, a Bíblia vai dizer que ela entra em trabalho de parto. Raquel entra em trabalho de parto. E no trabalho de parto dela, ela começa a sofrer. Ela começa a passar por um momento de muita dor e angústia. Peraí, deixa ele funcionar aqui. A gente já vai pôr de volta aí. E neste momento, para aqui, tem alguém na internet aí? Alguém está acompanhando? Tem alguém? Cicinha está? Quem está? David falou que ia acompanhar de casa, que ele não poderia vir. Quem? Camila, acho que compartilhou aqui, né? Vamos lá. Voltou. A Camila, meus irmãos, depois nós vamos orar pela Camila. A Camila sofreu uma queda no serviço e hoje ela ia ao médico. Ó, tá David, Cicinha, Marineide, Christian. Vamos lá. Eu tô tentando aqui lembrar quem é da Emerson. Eu também tentando lembrar. Valeu, meu pai dele. E aí o que acontece? Quando eles passam um pouquinho mais além, ela está em trabalho de parto. Seu trabalho de parto é um trabalho angustiante e ela sofre muito nesse trabalho de parto, porque que você não está funcionando, terrível. Ei, pastor, eu também não esqueci de quando for apresentar minha cunhada, apresentar meu patrão também, que ele está adoentado. Amanhã vai fazer uma conosco dele também, está meio zoado. Ai, Jesus, hoje é o dia.
Posso estar querendo me fazer raiva, gente. É para testar o ensinamento de Luxa. Tenho certeza que é para testar o ensinamento de Luxa. O que vai acontecer? No momento em que ela está tendo o seu parto, no momento ali que ela está dando a luz, o espírito, a alma dela começa a desfalecer. E antes dela morrer, ela vai colocar um nome no seu filho. E ela vai denominar, e ela vai falar que o nome do menino é Benoni. Abra aí na sua Bíblia aí. Deve estar demorando. Realmente é para testar. Não é? Minha Bíblia é uma perturbação. 35 foi? 35, 15. 35. Verso 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni. Ela vai colocar o nome do seu filho de Benoni. Seu pai chamou Benjamim. Mas o pai não aceitou. Como a irmã Teté falou, o pai não aceitou que o menino fosse chamado. Vamos ver. Foi? Ele pediu na luz para não conseguir. Então vamos ver. Você escolheu? Foi eu que inventei mesmo. Olha, tudo não faz sentido mesmo, Tá hein? falando do que ali? O seu nome. O meu pai. Essa mulher é doida, eu quero só ver no cartão. Ela ficava dizendo que Fabiano Mas não você já sabia, viu que ela isso nem aí. ela pensava escrever. Não, eu acho que ele não sabia escrever. A gente Não, é que os amigos perguntavam como era o nome, ele ficava com a raiva danada. Mas toda vez que tem que estar sabendo o nome do menino, tem que saber isso mesmo. Aquela negra não sabe escrever nem o nome do filho. E ela colocou aí. Você gosta, né, Eu falei pra Fabiana. Meu cunhado atrapalhado. Aí, falei pra Fabiana, aquele negro tá me chamando de negro. Amanhã eu vou processar. Fabiana, onde é que vai chegar 2 pretos? Lá. Pronto, conseguiu. Agora eu posso ter dinheiro. Ó, e ela colocou o nome de Benoni. Seu pai colocou o nome de Benjamim. Aí começa as intrigas. Então vamos aprender hoje com as naturezas de Benjamim. Veja bem. Benjamim, sua origem, seus nomes e personagens importantes. Benjamim vai dar origem a uma tribo de Israel. Lembremos que os 12 filhos de Jacó, todos os 12, formaram as tribos de Israel. A Bíblia vai dizer que em José, que era para ser a tribo de José, ele não tem uma tribo com seu nome, porque ele está no Egito sendo governador. Porém, Deus, que tinha sua infinita sabedoria estampada nas Escrituras e tem até hoje, vai fazer com que os 2 filhos de José herdem como se fosse uma tribo, meia tribo cada um. Então ele vai ter 2 filhos, um chamado Manassés, outro chamado Efraim, e Deus vai dar a possessão de José, os direitos de José para seus filhos. Então Benjamim, como último filho, 12º filho, ele também tem uma tribo com seu nome. Então ele vai dar a origem à tribo de Benjamim. Vamos para a sua origem. Veja bem, Benjamim, vamos lá, lê todo mundo. Benjamim foi o 12º filho de Jacó. Era fruto do relacionamento entre Jacó e Raquel, a mulher amada. Sua mãe veio a falecer logo após o parto, devido às complicações decorrentes do mesmo. Benoni, filho da minha aflição. Benjamim, filho da mão direita. Aí eu quero fazer a primeira aplicação. Sua mãe, no momento da sua morte, ela vai falar o quê? Este menino vai chamar Benoni,
filho da minha aflição, ou aquele que me causa dor, filho da minha dor. Ela estampa, e era de costume na época, quando um filho nascia, mediante a circunstância que gerava aquela gestação ou aquele parto, o filho vinha a receber o nome. Lembra lá? Esaú, que simboliza ruivo, vermelho, Edom, por causa dos pelos. E Jacó, por causa do calcanhar. Suplantador, enganador, aquele que quer tomar o lugar do irmão. Está entendendo? Então, dependendo do nome, dependendo do que acontecia no parto, vinha o nome. Eu não sei o que aconteceu com o seu pai, para ela ficar caçando esse nome aí. O seu nome é bonito, cara. O seu nome é fantástico. Só o da Silva que não ajuda. Mas Risley, ó. Richard Medina. Ela não sabe escrever, Zé. O negócio é de primeiro mundo. Aí ela falou, não, eu não vou deixar ser tão importante não, eu vou pôr da Silva. Mas ela deixou, né? Ela estava inspirada. Tava Risley Richard Medina. Ó, que nome. Benoni, filho da minha aflição. Veja que o momento fez com que ela viesse a trazer uma palavra para aquilo que ela estava vivendo e estampar, impregnar na vida do seu último filho, do último filho de Jacó, uma marca: filho da aflição, ou aquele que causa dor, ou que causa sofrimento. Eu quase morro dele, foi Ainda bem que você feio. não falou o nome feio, pois o nome bonito do menino. Deus me livrou a Benoni. Tá vendo, gente? Você tem que agradecer. Agora escute, que nós podemos entender com o parto de Raquel, que no momento da aflição, e aí onde eu quero fazer a primeira aplicação, no momento da aflição, somos tendenciosos a proferir palavras e abrir lacunas e colocar marcas que podem ficar marcados para a eternidade. No momento da tua aflição, no momento da tua luta, no momento da tua angústia, no momento do teu problema, o que você verbalizar, o que você proferir, aquilo que você estampar com as tuas palavras, pode gerar um grande dano. Se não houver alguém que faça um contraponto, que rebata a palavra, que coloque aquela mensagem por terra, pode ser que uma grande lacuna no mundo espiritual seja aberta. E ela fala então, diz, esse menino é o que causa dor. Esse menino é o que causa aflição. Porém, ela vem a morrer. Aí não tá valendo mais nada o gosto dela. Não está valendo porque o pai na hora disse, não, ele não vai chamar esse nome. Alguém tem que fazer um contraponto a uma palavra de derrota. Imagine, quando Jacó ouve essa palavra, ele rebate na hora. Ele diz, não, ele vai se chamar filho da mão direita. E por que Jacó, ele tem esta reação? Por que Jacó tem a reação de automaticamente desfazer o que a mãe fez e colocar a sua marca? Quem pode me explicar? Pelo amor que ele tem por Raquel. Não pelo amor que ele tinha por Raquel, porque o negócio não está com Raquel, o negócio está com o filho. Porque eu queria carregar essa marca pro resto da vida. Então, mas por que ele... E a mãe já tinha morrido, ele já tinha... Não é nem tanto pela mãe ter morrido. Sabe que não é lá atrás o que ele passou quando ele guerreou ali? É mais ou menos, eu associo a isso. Preste atenção, esse é o caminho. Eu associo a isso. Jacó rebate na hora uma palavra de marca no nascimento, porque ele foi marcado. Tá bom. Desde pequeno ele é chamado de quê? Enganador. E você vai ver na história de Jacó
Que Esaú é um menino do campo, é um menino que está correndo, é que está caçando, e a Bíblia vai dizer que Jacó é um menino de tendas. Quem é que fica dentro da tenda? Qual era o costume da época? As mulheres fazem isso. As mulheres. Aonde estavam as mulheres? Quem estava lá no meio? Por quê? Porque ele não saía para caçar, nem que ele ficava ali sempre na beira da mãe. Ali. Mas por que o que obrigava ele a ficar na beirada da saia da mãe? O que fez esse menino ser introvertido ao ponto de não andar com seu irmão O Esaú? bicho era taxa de enganador e tudo, o povo ia ficar no meio do povo. A marca do nome trazia um peso. Vergonha. Imagine, ó, desde o nascimento, ele recebe um estigma e uma marca que vai trazer consequências emocionais, psicológicas, sociais. Aonde ele passava, alguém dizia ali, sabe o que é aquele? Enganador. É esse menino que eu te contei. É esse menino que eu te falei. Lembra que eu te falei que nasceu um menino que queria tomar o lugar do irmão? Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Nós estamos falando de uma sociedade aonde o filho primogênito ele vai herdar tudo. Aonde é prazeroso dizer, ó, este é o meu primogênito. Quem é esse menino? Esse aqui é o meu primogênito, é o herdeiro de tudo que eu tenho. Agora ele é filho de quem? De Isaac, um homem próspero. O homem que, aonde coloca a sua mão, tem a bênção do Deus do seu pai Abraão. Então era um homem próspero. Todos que se aproximavam dele sabiam que ele era um homem próspero. E quando vai apresentar o filho, vai dizer, esse aqui, meu primogênito, Esaú, vai ser meu herdeiro. E esse menino ali? Esse era o enganador. Ele tinha um trauma, né, pastor? Ela tinha um trauma. Então isso nos dá a entender, a traçar um perfil biográfico que as escrituras, não está nas escrituras explícitas, mas nas entrelinhas nós entendemos. Por que que o seu irmão é o menino da caça, é o menino do campo, é o menino que corre para lá e para cá, e ele vive na tenda, ao ponto de aprender a cozinhar, ao ponto da comida dele. Não tinha Masterchef na época, ninguém assistia Masterchef. Mas ele já era né? Mas ele já estava lá, por quê? E por que o menino de tendas? E por que o menino vivia na barra da saia da mãe? Porque ele tem uma marca. E essa marca lhe traz uma dor. Imagine, imagine você ser taxado por algo involuntário à sua vontade. Você não quer isso, mas a circunstância te rotula. Preste atenção, nas nossas vidas não é diferente. Circunstâncias nos rotulam, momentos nos rotulam, pessoas nos rotulam, e nos discriminam. Quantas discriminações esse moço não passou? E isso faz com que ele seja introvertido. Quando ele foge, vai embora, que ele volta, a primeira coisa que o Senhor vai perguntar para ele no Val de Jaboque, o que é? É o nome dele. Qual é o teu? Aonde está a marca, é aonde o Senhor vai tratar ele. Aonde ele tem um trauma, é aonde Deus vai trabalhar. No Val de Jaboque, o Senhor pergunta, ele luta lá com o anjo, que era a personificação do Cristo, do anjo, do Senhor, ele luta e tal, e o anjo diz, deixa eu ir embora, não vai, pega aqui, e aquele pega para capar. Você já viu aqueles desenhos de briga, onde o gato e o rato estão lá no meio, daqui a pouco um foge, aí uma mão de lá de dentro da poeira puxa, volta, e o pau quebrando lá. O anjo falou, diz o seu nome. Deixou na ferida dele. Ali ele não pode mentir, ali ele não pode enganar, ali ele não pode. Ele tem que contar quem é ele. Há momentos da presença de Deus que, para Deus mudar nossas circunstâncias, nós temos que pôr para fora aquilo que nos gera trauma, aquilo que nos gera dor, aquilo que nos gera angústia, aquilo que mexe na ferida. Quando eu perguntar para ele o nome dele, era a pior coisa do mundo para quem estava com estigma. Quem é você? Qual é o seu nome? Nome é Jacó.
E você vê que o Senhor vai tratar tão profundo que ele diz: hoje não te chamará mais Jacó, mas sim Israel. Então você vê que Deus sempre quer nos tratar aonde nós muitas vezes escondemos, aonde nós muitas vezes camuflamos, aonde muitas vezes nós somos falhos e fracassados. É onde Deus quer nos tratar. É onde Deus vai querer que a gente expurgue para fora. Veja bem, eu me recordo que quando a gente era criança, que a gente machucava e tinha alguma inflamação, algum trauma, alguma inflamação, ou saía algum furúnculo, ou saía alguma erupção, eu me lembro que o meu avô, ele falava: tem que espremer, tem que pôr para fora, tem que sair o carnegão, ele falava. Desse jeito. Carnegão, tem que tirar o carnegão. E eu tenho uma tia que eu acho que é a última da linhagem da minha avó adotiva, que quando o meu avô casou com a minha avó, ela era criança, pequenininha. E um dia ela caiu e bateu o braço e fez um hematoma, uma ferida. Essa ferida ficou interna, criou pus, e diz que ela escondia, ninguém percebeu, durante muitos dias. Ninguém percebeu. E um dia meu avô, olhando, viu que ela estava com o braço meio imóvel, tal, e foi olhar. Quando eles foram olhar, tinha criado uma bolsa de pus, e o braço já estava ficando preto. E segundo a minha tia sempre falava, quando a gente estava em reunião de família, que ele salvou ela. Ele foi, abriu com a faca aquela ferida e espremeu, saiu muito pus. Diz que o braço estava inchado e aquele pus saiu. Foi onde eles trataram aquela ferida. Não existia tanto aparato médico na época. Eles trataram aquela ferida porque pôs para fora toda aquela sujeira, aquele pus, aquela infecção. E ali ele tratou a ferida e salvou o braço dela. Essa minha tia era grata a ele a vida inteira. Primeiro porque foi criada aos pés deles lá e tal, e no final da vida quem cuidou dele muito tempo, quando ele estava com câncer, foi ela. Ele já não era mais cunhado dela, porque minha avó já havia morrido, mas ela tratava ele com tanto cuidado e carinho que cuidou dele durante muito tempo. Mas eles ensinaram para mim que tem que pôr para fora o carnegão, tem que puxar a infecção, tem que tirar. E até hoje eu pratico isso. Eu às vezes estou com alguma coisa, eu ponho pomada minâncora, porque a pomada minâncora vai e puxa aquela coisa para fora. Na nossa alma não é diferente. As lacunas, as coisas que nos atrapalham, que nos apodrecem, que nos magoam, que nos oprimem, tem que ser tirada, tem que ser expulsa, tem que ser colocada para fora. E qual é a forma de Deus tratar com ele? Qual é o seu nome? Aonde está a ferida dele? Tocar na ferida. Às vezes tocar na ferida, Deus toca na ferida e futuca lá para mostrar para nós: olha, eu preciso tirar isso da sua vida. Eu preciso que isso saia da sua vida. Qual o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque como homem lutastes com Deus e com os anjos, e lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E ali o nome dele é mudado. Jacó agora tem a experiência de ser rotulado, de ser marcado. Por que eu passo por adversidades? Por que eu passo por dificuldades? Por que eu passo por problemas? E vários problemas eu já passei. Você já parou para pensar que isso te dá um know-how, te dá uma bagagem, um gabarito para tratar alguém? Para falar com alguém, para dizer para alguém que Deus pode fazer. Então, quando estamos no momento da luta, facilmente proferimos palavras que podem trazer dano e que podem criar lacunas. Mas se pararmos para entender que os nossos processos não são nada mais, nada menos do que um estágio para aquilo que Deus vai nos usar e nos aprimorar para a vida de alguém. Então, pessoa que às vezes sofreu um abuso. É bom sofrer abuso? Não.
mas ele vai ser um instrumento para tratar, às vezes, alguém que sofreu abuso. Pessoa que, às vezes, passou pela angústia, pela depressão, pela opressão, vai ter gabarito. Estou falando de coisas distintas. Angústia, você pode passar por um momento de angústia e não ser depressivo. Você pode passar pela depressão sem ter o auge da angústia e sem ser oprimido. E você pode passar pela opressão. Quem já sofreu opressão aqui? Quem sabe o que é opressão? Quem não sabe o que é opressão? Eu não sei. Opressão é aquele momento que você acorda e você sente que o inimigo está perto de você. Você sente que o inimigo está perto de você, os cabelos na orelha, arrepia, João. E a sensação. Eu tenho cabelo igual de lobisomem nas orelhas, cresce. Tem que o barbeiro depois cortar. Ele cresce, que chega arrepia o couro da cabeça, os pelos da orelha. Eu sinto a presença do bicho. Às vezes você fica oprimido, você sente aquela angústia, aquela opressão. Você não é depressivo e você não vive angustiado, mas você passa por aquele momento de opressão. O inimigo quer te oprimir. Às vezes a pessoa está dormindo, João. O bicho pula no peito da pessoa e segura na garganta. Já aconteceu com você? O pessoal do norte chamava isso do pesador. Não, pesador. Não é pesadelo, não. É o pesador. O pessoal chama no norte e nordeste do pesador, que vem segurar na garganta da pessoa. É inimigo. Isso é opressão. Quando, pastor, você está naquele soninho leve, você sente alguém pegando no seu pé. Não chute. Só toma cuidado para não ser Angelita. Esses dias eu acordado esses dias com alguém pegando no meu pé. O pastor acredita? 2 vezes consecutivas. Eu acredito. Eu também passei por isso. Aí eu dou um chutão assim, mas o mais importante, eu não fico com medo. Mas repreenda. Quando isso acontecer, repreenda em nome do Senhor Jesus. Repreenda. Se não conseguir verbalizar, repreenda em pensamento. Que ele vai embora. Então, veja bem, você pode passar por esses momentos. E isto vai te dar bagagem para tratar alguém. Vai te dar bagagem para falar para alguém. E agora Jacó se depara com uma situação em que ele já viveu, já sofreu as consequências da verbalização do parto. Ele sofre as consequências de alguém rotular quem está nascendo. Sim. Pastor, aí eu perguntando, o senhor está falando quando passa situações e depois lá na frente você vai, né, você vai ajudar alguém, né? Geralmente, na sua percepção de ver, essa pessoa para ajudar a outra, ela tem que estar curada ou ela pode estar passando o processo e ajudando, mesmo que aquele processo na vida dela ainda não foi resolvido? Deu para entender? A maioria das vezes, e às vezes até biblicamente, Deus vai usar pessoas que estão passando pelo processo para ser instrumento na vida de outros, sem a pessoa perceber. Às vezes você está passando por um processo, você vai estar ajudando alguém, de repente aquela pessoa sai daquele processo primeiro do que você, e você ainda continua no processo. Foi o que aconteceu comigo, por isso que eu estou perguntando, que eu Sim. tenho essa dúvida comigo. Acontece. Porque... Vamos ver biblicamente? Deus chama o profeta Elias e diz, sai do Querite e vai para Serepta, porque já ordenei a uma viúva que te sustente. Quando Deus falou, ordenou, não é que ele falou com ela, é que ele já constituiu. Quando ele diz, eu ordenei uma viúva que te sustente, ele diz, já constituí uma viúva que vai ser provedora para você. Só que ele não fala com a viúva. Deus não falou com a viúva. A viúva está no processo. E qual é o processo da viúva? Qual é o processo que ela está passando? Ela está passando num processo, deixa eu virar essa câmera que eu estou mais perto de vocês, eu não sei se está pegando. Vê quem tiver com o celular e vê se está pegando aí bem, por favor. Vê se está pegando bem aí. Tá? A visão está boa?
ele não fala com a viúva. Tá ou não tá? Dá pra deixar deitado de novo? Tá pegando eu? Não? Tá pegando, tá. Não, tá pegando. Tá pegando essa parte Tá aqui. bom, então tá bom. Porque lá não consegue ver mesmo. Quando ele fala, já ordenei uma viúva que te sustente, quer dizer, já constituía. Ele falou com a viúva, Deus foi lá na casa da viúva e disse, vou mandar um profeta, ele vai vir aqui, você vai sustentar ele? Não. Qual é o problema da viúva? O processo que ela está passando. O processo que todo mundo está passando. E qual é o processo que a terra está passando? Fome. Por causa do quê? Da seca. Só que, veja bem, quem está passando pelo processo e vai ser usado por Deus, tem ferramentas que nem a pessoa sabe. Está faltando água no palácio de Jezabel. Está faltando água em todo Israel. Está faltando água em Serepta. Está faltando água nos entornos. Em todo lugar está faltando água. Mas na casa dela tem. Porque o profeta chega e vê ela catando uns cavacos de lenha. E ele diz, dá água para mim beber? Ela foi buscar. Quer dizer, está faltando água na casa de todo mundo. Mas ela tem e não sabe o valor do que ela tem. E quando ela vai, ele diz, traz um pão também. Aí ela mostra a sua fragilidade e o processo em que ela está vivendo. Ela diz, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Eu só tenho um pouquinho de azeite numa vasilha, um pouquinho de farinha numa panela, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Ó, ela já tem uma sentença estabelecida na sua mente do processo que ela está vivendo. Eu vou comer e morrer. Peraí, essa mulher tem condição de cuidar de alguém? Com esse pensamento? Tem que ser cuidado, né? Ela tem condição de ser instrumento na vida de alguém? Mas Deus usa os improváveis, irmã. Como? A senhora perguntou? Deus usa alguém que está passando pelo processo. Às vezes, para ser canal de bênção na vida de alguém, essa pessoa vai sair do vale, vai sair da prova, e a pessoa ainda está naquele processo. E aí o profeta diz, faz como você disse. O que ela disse? O que foi que ela disse? E comer e morrer. Que nós vamos fazer um bolo de pão para que nós comamos e... Mas aí ele diz, faz como você disse. Ele não interfere no projeto dela. Interfere? Porque o projeto dela é qualquer. Comer e morrer. Fazer comer. E se ele falasse qualquer coisa, não ia mudar o que ela já tinha na cabeça. Mas ele falou, mas faz primeiro, porque aí vem a palavra profética. Um problemático cuidando de alguém que está com problema. Qual era o problema do profeta? Está com fome e sede de tudo, né? Faltando água e faltando comida. Por quê? Acabou a água do ribeiro e o corvo não veio trazer. E Deus fez ele ir até a casa dela, porque ela já está constituída como cuidadora dele. Só que aonde eu sou instrumento, mesmo que na prova, na vida de alguém, Deus vai cuidar de mim. É isso que eu preciso entender. Que Deus cuida de mim para que alguém seja beneficiado, mesmo que o meu projeto não está afinado com a planilha de Deus. Ele falou, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até que haja chuva sobre a terra. O processo de cura dela vai se dar em etapas. Por quê? Ele falou, enquanto não chover, vai ter comida na sua casa. O projeto dela é? Então ela tinha um projeto até chover, ela tinha um projeto de mãe, mas não ia faltar comida. Está entendendo? Ia ter a providência ali, para que não se cumprisse a profecia que ela pôs para ela. Então muitas das vezes Deus me usa você, a gente está na prova, em circunstância diversa, para mostrar para você, você não vai morrer porque eu estou usando você, ué. Eu preciso ser ferramenta. Eu preciso de você. Então, mas é um processo. E aí o que acontece? Ele vai ficar na casa dela durante esses 3 anos e 6 meses de seca. Só que, em algum momento, o filho dela morre. E quando ele morre, ela vai culpar o profeta. Diz, você veio aqui para mostrar o meu pecado. Você vê que ela tinha consciência da sua situação. E a sua situação era pecaminosa. Para dizer, você veio trazer a minha lembrança do meu pecado, por isso que meu filho morreu. Só que ele vai lá
deita-se em cima do menino, põe o espírito do menino no corpo de volta e devolve o filho para ela viva. Você está entendendo? E aí ela vai entrar na categoria dos heróis da fé. Muitas viúvas haviam em Israel, mas o Senhor foi lá onde? Em Serepta lá. Elias só foi mandado para a casa daquela viúva. Então, o processo de estar passando por uma adversidade pelo processo não quer dizer que Deus não vai te usar para restaurar o outro. Você vai ser instrumento. E isso lhe dá know-how. Às vezes há portas que Deus vai abrir pela circunstância que eu estou vivendo. Um cara que vai lá no hospital e ora por, às vezes, uma pessoa que está enferma, porque ele foi lá passar pelo processo. Um juvenil, é uma história até engraçada, um juvenil, a Evelyn doente, bebezinha, ficou muito ruim para morrer, muito ruim. E aí o juvenil foi pro... Você está rindo, né, Ken? O juvenil foi para o hospital, chegando lá no hospital, Evelyn estava mal, o médico falou, está muito mal, vai ter que ficar, e ficou com ela internada. Eu havia comprado um telefone daquele da BCP, e eu cadastrei lá a tecla 1 para ligar na minha casa, que era um telefone fixo. Dei o telefone para o juvenil, falei, juvenil, se alguma, tinha uma Brasília velha, cheguei lá com a Brasília velha, o telefone, falei, juvenil, se acontecer alguma coisa, você tecla 1, vai tocar lá em casa, eu venho correndo para cá. Ele falou, tá bom, Marcelo. Aí entreguei o telefone para ele, de madrugada o telefone toca. O Ilane foi atender, ele falou, corre que barulho. Quando eu fui atender, tá... Satanás, sai dessa linha agora. Sai dessa linha, demônio, em nome de Jesus. E ele sou eu, é você mesmo, Satanás. Sai, sou eu, Marcelo, é você mesmo que eu estou mandando, Satanás. Sai dessa linha agora. O Marcelo sou eu, juvenil. A menina tinha posto o telefone na boca, bebezinha, e mordeu, acho que a tecla 1. Ela, bebezinha. Era um barulho horrível. Eu, Satanás, sai daí! De madrugada. Sei que tiveram ouvido aí. Sou eu, é você mesmo. É, sou eu, Marcelo, é você mesmo, Satanás, que eu estou mandando. Sai daí. Satanás, irmão Marcelo, calma aí. Sou eu, juvenil. E aí o que acontece? O juvenil foi para esse hospital, irmãos, com a menininha dele ruim. Chegando lá, Deus usou, depois vocês podem pedir para ele contar, ele já contou aqui, mas ele está com mais propriedade. Deus usou ele para falar com uma mulher que estava com a criança doente lá. E a mulher voltou para os braços do Senhor. Foi Deus fazer a obra, tirou a Evelyn do hospital. E a Evelyn está viva para a glória de Deus até hoje. Está entendendo? Para entender os processos de Deus. Então nós não entendemos que no momento da nossa angústia, da nossa prova, Deus nos usa. Jacó tinha experiência que ele fora rotulado no seu nascimento. Isso lhe trouxe um grande trauma. Agora a história vai se repetir. Esse menino é causador de dores. Demônio o nome dele. Jacó falou. O nome dele vai ser filho da mão direita. Então, veja bem, mas ele recebe o nome da sua mãe, de Benoni, do seu pai. Ele tem duas naturezas. Ele tem duas naturezas. Vamos lá. Benoni, filho da minha aflição. A dor e o calor do momento faz com que Raquel se pronuncie pela visão do presente, do que estava acontecendo. No momento de luta, de angústia, de briga, de prova, você fala palavras pelo calor do... Isso é um perigo. Porque você vai denominar situações e abrir palavras no mundo espiritual a respeito daquilo que você está vivendo. Acorda num dia ruim e diz, essa vida é uma droga. Há uns que dizem palavra chula, essa vida é uma merda. Uns verbalizam. E aí o dia dele é ruim. Você está entendendo? Conta-se a história que o cara brigou com a mulher de manhã, saiu para o trabalho, bateu numa moto, o cara da moto ficou nervoso, com raiva,
chegou no escritório, xingou a secretária lá que ele tinha que entregar a carta. A secretária ficou nervosa, derrubou café na mesa. Aí quem estava na mesa, a faxineira, ficou braba, teve que limpar, jogou o esfregão, o cara atravessou o hall, tropeçou no esfregão, aí pegou o ônibus, no meio do ônibus, empurrou meia dúzia de pessoas, o cara que estava no negócio lá cobrando, falou, não faz isso não, já levou um tapa na cara. Aí o cara que levou um tapa na cara, desceu da empresa de onde já deu um chute no popô do cachorro, o cachorro saiu doido, deu uma mordida no rabo do gato, o gato saiu revoltado, pegou o rato pelo pescoço, o rato fugiu, entrou dentro da casa do cara que tinha saído de manhã, e o cara viu lá, mordeu a mulher. O cara que saiu brigado. O bom seria matar o leão. Hein, pastor? O bom seria matar o leão e dizer a das antes, igual eu falei ontem. O ciclo de derrota foi rodando, né? Foi rodando até voltar pro cara de novo. Então, cuidado com o momento, da visão presente. Eu não estou vendo nada de bom. O que eu tenho que fazer? Deixar Deus trabalhar. Não faça como Raquel. Não coloque na vida de alguém uma natureza de Benoni. Esse menino é um Benoni. Esse menino é um lascado. Essa menina é uma danada. Eu tenho palmo desse não. Você nunca vai prestar para nada. Está profetizando. Cuidado. Benjamim, filho da minha mão direita. A palavra de Jacó mostra uma visão mais profunda, profética e futurística. Acabou de nascer, mas ele está dizendo, esse aqui vai ser meu filho da mão Direito. Origem e simbolismo. Raiz hebraica vem de Binyamin, unindo bem filho, e a mim, mão direita. Está morrendo já esse bicho aqui? Quando você vê o prefixo bem, sempre quer dizer filho. Como é que é o nome do ou filho, ou prefixo bem, no Velho Testamento, ou o prefixo bar. Bar e bem dá o mesmo sufixo, o mesmo significado. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Ben Hadad, filho de Hadad. Ben Hadad, filho de um cara, Deus o livre. Deus o livre, essa frase é minha. Deus o livre. Deus o taxade. Eu, hein? Ben Hadad. Todo sufixo bem vem de filho. Então, bem, filho. Bem, filho. E a mim, mão direita ou fortuna. Sim, pode perguntar. E a esquerda é o quê? Não disse. Não vi ninguém chamado filho da mão esquerda. Então, não sei te dizer, posso pesquisar. Você pode procurar no Santo Google aí, em hebraico, o que quer dizer a mão esquerda. Não, vá procurar o significado do seu nome. Já sei. Então, a palavra de Jacó mostra uma visão mais profunda. Ele não está olhando pelo momento. Ele não está olhando pelo sofrimento que o filho causou com a morte da mulher. Ele está olhando porque ele vai ser no futuro. Eu quero mais que ele amava. Ele poderia até concordar, né, pastor? Não concordo não. Mas ele tem a marca de quem já passou pela experiência de no momento ser rotulado para o resto da vida. Não mistura o amor com... né? Você está entendendo? Então, no momento da crise, crente, aprenda isso. No momento da crise, não dê natureza. Não dê vazão à tua natureza. É difícil, pastor. Vamos lá. Benjamitas. A tribo era famosa por seus arqueiros e fundeiros ambidestros, capazes de usar tanto a mão esquerda quanto a mão direita com precisão. Eles eram ambidestros, ou seja,
eles eram mais do que Tinha agilidade com as tinha duas agilidade com as duas mãos. Vamos lá. O que é um ambidestro? Uma pessoa ambidestra é aquela que possui habilidade e destreza iguais com ambos os lados do corpo, conseguindo usar tanto a mão direita quanto a mão esquerda, ou os dois pés, com a mesma facilidade para realizar tarefas como escrever, comer ou praticar esportes. Eu só consigo chutar e bater com as duas habilidades que eu tenho dos dois lados. No pé e na mão. Bato com as duas e chuto com as duas. Você consegue fazer assim? Eu bato. Faz aí, pra gente ver assim, com a mão direita, você vai fazer. Me ajuda. Parecia uma foca. Nós temos um setor lá no posso falar aqui. Tem um monte de gente que faz isso. É o viveiro. Eles cuidam das mudas. Uma pessoa ambidestra, escute, uma pessoa ambidestra, ela consegue com facilidade fazer as duas coisas com a mesma. Hã? Só está pegando a decoração? Vamos virar um pouquinho então. Ah, mas jogar bola eu jogo sou bola com as duas mesmo. Isso aí é verdade. Fica as duas. Oxe, quem joga sou eu. Cada um sabe das suas habilidades, né? Uma pessoa ambidestra, ela consegue trabalhar com as duas mãos, ela tem uma facilidade maior de utilizar os dois lados do corpo. E os benjamitas, eles eram conhecidos por serem hábeis arqueiros com as duas mãos. Atiravam flecha tanto com uma mão como com a outra, e atiravam funda tanto com uma mão como com a outra. E eles eram certeiros. Então, veja bem, ó. A palavra de Jacó vai fazer com que na vida deles eles sejam diferencial a mais do que os outros. E se Jacó se contenta, Com o nome da mãe querida, né? porém eles tinham as duas naturezas. Os benjamitas eram terríveis. Benjamitas eram terríveis, e nós vamos ver aqui à frente. O Vamos lá. pastor, e o bom de ter habilidade cardona, né? Tá lá numa guerra, lá o pau torando, cansou a esquerda, Eles a habilidade matavam dele, mesmo. aí vai para, né? Pra Eles esquerda. matavam mesmo, eles eram guerreiros que matavam mesmo, era uma tribo Não, guerreira. eu tô falando assim, o bom, né? Você tá aqui Por só causa tchá, disso, tchá, né? tchá, aí você muda, cansou essa, vai tchá. Eu queria ter uma habilidade dessa. Olha, você queria matar muito, Tchau, tchau. Vamos lá. Ó, benjamitas, personagens importantes. Rei Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim. Apóstolo Paulo, autor de várias cartas do Novo Testamento. Rainha Esther e Mardoqueu, figuras centrais do livro de Esther. Eude, o segundo juiz de Israel, e Jeremias, o profeta, eram da tribo de Benjamim. Agora escute, quem era Saul? Saul, ele era filho de quem? Quem lembra? Saul era filho de Quis. E Quis, ele era pastor de um tipo de bicho. Que bicho que quis pastorear? Quem sabe? Quis era pastor de jumento. Ah, é mesmo que fala lá na passagem, né? Agora imagine. Você já imaginou ser pastor de jumento, João? Eu nem tinha escutado falar, pastor. Pois é, Quis era pastor de jumentos. A Bíblia vai... É bicho teimoso. Agora, o cara para pastorear um jumento tem que ser mais teimoso do que o jumento. Por isso que ele... Tem que ser mais tinhoso do que o jumento. E olha, que no final da vida, Saul foi um jumento, viu? De tão teimoso, virou jumento. Agora, escute, Deus vai chamar Samuel, porque Samuel está triste. Ó, escute, história de Israel. O povo de Israel começou a questionar Samuel, que era o homem que comandava a mandato de Deus o povo e trazia para o povo as vontades de Deus. E o povo diz: ó, Samuel, nós não queremos mais ficar sendo regido por você. A gente quer um rei. As nações têm um rei. Todos os reis vão para a guerra na frente do exército. Você fala que Deus é nosso regente, rei, mas nós não temos um rei para ir para a guerra, nós queremos um rei para ir para a guerra. Oi, pastor. Samuel ficou triste.
E Samuel, ele começa a se entristecer ao ponto de Deus falar com ele: Samuel, vem cá. Eles não estão rejeitando você, não. Eles estão me rejeitando, Senhor. Não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Porque Deus regia o povo pela teocracia. Teocracia era Deus sendo rei sobre todos os povos de Israel, as tribos de Israel. Só que eles querem agora o quê? Uma monarquia, onde um representante humano, eles não querem o divino, eles querem o humano. E Deus, sabendo que eles queriam e sabendo que eles haviam de escolher, mesmo assim Deus vai querer abençoar eles. E diz a Bíblia que um dia as jumentas de Quis se perderam. E quem vai procurar as jumentas de Quis? O jumento Saul. O Saul. Vamos ver na Bíblia? Vamos lá em Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Deus, pega um pouquinho da roupa, por favor. Primeiro Samuel. Capítulo de número 10. Vai, Nico. Capítulo de número 9. 9. Primeiro livro do profeta Samuel. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. É bom, pastor, só porque o senhor sempre coloca. Quando eu trouxe a Bíblia, o senhor está aí, né? Samuel. Não que eu estou enxergando nada, porque eu estou com sono. Para isso que está na rua. Ah, eu creio que o senhor começou a arder, né? Estou crendo, né? Eu sei não, Tete, ela é por mim. Primeiro Samuel, capítulo de número 9. Não tira o som não, viu? Ele não estava fazendo? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 9. Vamos ler junto aí? Vamos. 1, 2 e 3. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão aumentado em força. Ó, da onde que ele é, o Quis? Da tribo de? Benjamim. Ó, e aí ele vai dizer, ó, varão alentado em? E o que é alentado? Vamos lá, ó. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Bonitão. Bonitão, hein? Bonitão. Na hora que eu estava lendo, quero botar a cabeça mesmo no meio, por isso que eu não tenho uma parada, viu? Vira a cabeça Bonitão. no meio. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. 1, 2, 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco os acharam. Vindo eles então a terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele iria: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflige por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente,
vamos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostrem o caminho. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água. E disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui os tens diante de ti. Apressa-te, pois porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Subi, pois agora que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel saiu ao encontro para subir ao altar. Porque o Senhor revelará aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. E Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração todo declarei. E quando as jumentas que há 3 dias já se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem todo o desejo de Israel, porventura não é para ti toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me fala com semelhantes palavras. Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espátula com o que havia nela,
e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que isso é sobejo, põe-o diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Veja bem, o povo pediu um rei. O povo pediu um rei. Deus respeita a escolha do povo. Mas sabendo Deus que eles haveriam de escolher, Deus intervém para dar uma oportunidade de Saul ser diferenciado. Eles sabiam que Deus sabia que ele ia ser escolhido pelo povo. Deus usa uma situação que está acontecendo na casa dele, a perca das jumentas, para que ele venha até a presença de Deus e Deus trace um plano de mudança na vida dele, para dar a oportunidade dele ser mudado. Você vai ver agora aqui, veja bem, então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o Eirá. Eles se levantaram de madrugada e sucedeu que quase ao subir da alva chamou Samuel Saul ao Eirá, dizendo: levanta-te, despedir-te-ei. E levantou-se Saul e saíram à porta ambos, e ele e Samuel. Deus vai chamar ele, Samuel vai chamar ele com uma conversa e vai contar para ele o que vai acontecer com ele. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço para que passe adiante de nós, e passou. Porém tu espera agora que te farei ouvir as palavras de Deus. O negócio dele era com Saul. O moço, sério, vai-te embora. Xeridinho. Mandou o menino embora. Aí agora ele vai dizer, então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor como capitão sobre toda a verdade? Olha lá, partindo hoje de mim, olha o que Samuel vai falar para ele. Oportunidade de mudança todo mundo tem. Todo mundo tem. Deus dá oportunidade para todo mundo. Agora, tomar posse dela e exercer conforme Deus quer, é obrigação minha e tua. Verdade. Então, ninguém vai dizer, eu não tenho oportunidade. Não, Deus dá a oportunidade de mudança. Agora, eu tenho que querer, partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Dê um local onde ele vai achar esses homens. No termo de Benjamim, em Zelza, os quais dirão: acharam-se as jumentas que fossem buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho. Revelou. Você saiu para procurar o que, meu filho? Jumenta? Já foi achada. Quando você se apartar de mim, você vai encontrar 2 homens no sepulcro de Raquel. Eles vão dizer: teu pai está preocupado com você. A jumenta já se achou. Profético. Vamos lá. E quando dali passares, mais adiante, chegareis ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Betel é o quê? Casa de oração. Casa de Deus. Foi onde Jacó teve encontro com Deus, na pedra lá. E disse: aqui é Betel. Então eles estão indo para a casa de Deus. 3 homens te encontrarão e vão subindo a Deus a Betel. Eles estão indo para a casa de Deus. Olha que ensinamento Deus nos dá. Eles estão indo para onde? Para a casa de Deus. Vai de mão vazia? Vai não. O crente às vezes chega moribundo, cheio de problema, vai de mão vazia, Um levando, 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e outro levando um odre de vinho. Eles estão indo para a casa de Deus e estão levando alguma coisa. E o crente às vezes vem para a casa de Deus moribundo e sai Não escutou nem a palavra. mal acabado. Quem vem adorar sempre tem algo para oferecer. Nem que seja lá. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Os caras estão indo para a casa de Deus, estão levando alguma coisa e agora vão entregar para Saul 2 pães. Então, virarás o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas
e profetizarão. Ele vai sair, passar pelo outeiro de Deus. Quando ele passar, ele vai ver os inimigos. Só que ele vai encontrar uns homens num rancho de profetas que estão adorando. E olha o que vai acontecer com ele. O Espírito do Senhor, ó, se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Até então ele é o quê? Pastor de jumento. E agora vai ser o quê? Hã? Não, já foi ungido o rei. Vai ser usado pelo Senhor, né? Vai ser um homem de... Presta atenção. Ele vai chegar num rancho de... Ele vai ser profeta. Você está entendendo? Deus dá oportunidade de mudança ou não dá? Pegou um pastor de jumenta. Pastor, e não dá de qualquer maneira não. A trajetória, o caminho todo foi acontecendo coisas. Do jeito que Deus foi falando. Foi falando. Está entendendo? Ó, Entendi. Deus vai transformar ele naquilo que ele está no meio. Durante do caminho, né? Anda no meio de atribulado. Você fica onde? Se você não for com uma missão específica para trabalhar com atribulado, não ande com atribulado. Ele vai andar com quem agora? Profetas. E o que vai acontecer quando ele está no meio dos profetas? Vai ser o Espírito Santo Vai acontecer o quê? vai se O Espírito do Senhor vai se apoderar dele. Vai virar um profeta também. Com quem? Os atribulados? Não. Com quem você anda, me diga, minha avó dizia, me diga com quem você anda, que eu te digo quem você é. Começa a andar com quem tem uma vida com Deus. Você vai ser transformado num novo homem, numa nova mulher. E ó, profetizará com eles e te mudarás em um outro homem. Escute, ó. Há de ser que quando esses sinais vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é Contigo. Aí, agora, ó. Tu, porém, descerás diante de mim a julgar, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer oferta pacífica, e ali 7 dias esperará até que venha a ti e te declare o que deve fazer. Ó. Deu toda a cartilha para ele. Você vai ficar me esperando durante 7 dias, eu vou aparecer. Ó. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para a parte de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. O que Deus falou aconteceu no mesmo dia. E chegando-se eles ao outeiro, eis que um anjo de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Aconteceu, Deus deu oportunidade de mudança. E aconteceu que, como todos que antes conheciam, viram, e eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis, está também Saul entre os profetas, o povo está admirado. Então o homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, e ao seu moço, onde fosse, disse ele a buscar as jumentas, vendo que não aparecia, vimos a Samuel. Então disse o tio de Saul, declaro-me, peço, o que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio, declarou-lhes na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino que Samuel falaram não lhe declarou. Não dá para a gente ir mais além, nosso horário já foi embora. Porém o texto vai dizer, e vai nos mostrar, que Saul, ele vai ser escolhido. No capítulo de número 10, se você quiser ler depois, ele vai ser escolhido. O povo vai escolher ele. Deus já havia feito a parte dele, mudado, porque sabia que o povo ia escolher. E diz que ele se esconde no meio da bagagem. Aí o povo manda buscar ele lá. Pastor, por isso o fato das pessoas ali verem Saul ali profetizando, no meio dos profetas, e tudo deu mais uma certeza que era... Não, eles escolheram ele por quê? Porque ele era o mais bonito. É isso que eu queria saber, se foi pela beleza mesmo. Escolheram ele porque ele era o mais bonito. Deus, sabendo, promoveu uma mudança na vida dele para dar oportunidade. Mas ele era pastor do quê mesmo? Quando Deus falou para Samuel, fica me esperando, e não põe a mão, fica lá tranquilo que eu vou lá confirmar, o que ele faz? Vê os inimigos, falou, traz para mim aí, ó. E eu mesmo vou oferecer sacrifício. E foi aonde ele se perdeu. Caiu por quê? Teimoso, pastor de
Desobediência, né? Desobediente. Mas sempre o povo, o inimigo sempre imita as coisas de Deus, né? Sim. Você não vê aí, os profetas era antes chamado de quê? Vidente. Sim. Hoje quem é os videntes hoje? Os cartomantes. Sim. Eu ia falando essa semana. Veja bem. Então, ó. Saul foi rei. Paulo foi o maior escritor. Rainha Esther e Mardoqueu figuraram entre a história de Israel. Eude, o segundo juiz de Israel, por ser canhoto, escondeu uma espada na coxa direita. Então, quando o homem era revistado, ele era revistado do lado esquerdo, porque se puxava a espada, ele vai falar com Eglon. Depois eu conto a história, era um rei gordão, e ele vai falar com Eglon e ele está com uma espada escondida na parte direita, na perna direita, onde ninguém ia revistar ele. Revistaram a parte esquerda, porque acharam que ele era direito, não viram nada, falou, pode entrar. E ele matou o rei. Porém, veja bem, eu quero semana que vem falar sobre isso, que eu quero falar sobre essas duas naturezas, sobre Benoni e Benjamim. Essas duas naturezas figuravam na vida de Benjamim. E no final Deus vai permitir que Jacó dê uma bênção para ele e o chame de o lobo que despedaça. Essas naturezas, elas estão impregnadas em nós também. A natureza que vem através da palavra de morte, a natureza que vem através da palavra de vida, a natureza que eu tenho através da carne e a natureza que eu tenho através do espírito de vida. E eu quero falar semana que vem, no próximo ensinamento, se assim Deus permitir. Amém? Se coloque de pé, nosso horário já foi embora, não dá para ir mais além. Eu apresentar minha cunhada e meu patrão, né? Estou com você, meu Deus, só Jesus na minha vida. Vamos orar. Vamos apresentar o seu Carlos, né? É o seu Carlos. Não, é Leandro, o seu Carlos já foi. O seu Carlos já morreu. Vai morrer, né? Vai descer, já morreu. É o Leandro. Que é o filho. Eu estou com Meu o filho filho, agora. meu filho. Ele está indo por uma linhagem aí deles, né? Da família, de questão de saúde, a mãe vai fazer. Vamos orar então pelo Leandro. Eu sempre confundo. E o pai dos meninos que saiu da UTI, onde eu fui visitar ele, saiu da UTI, eu fiz até a remoção lá com as enfermeiras para levar para a enfermaria. E é um caso bem complexo e hoje, através dos exames que saiu o resultado, ele está com infecção de urina, né? Vai ficar mais uns 7 dias internado, porque é uma coisa que vai levando a outra, né? Aquela região aí está bem complicada. Então vamos orar pelo Leandro, vamos orar pela Camila, vamos orar pelo Adeilton e pedir ao Senhor que Deus visite essas causas aí, que Ele é poderoso para fazer. Oremos, Senhor Deus. Neste momento estamos na Tua presença, Senhor, e te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Esses Teus 3 filhos que estão sendo apresentados na Tua presença possam ser visitados pelo Senhor. Repreenda as enfermidades, visita a minha Camila, Senhor. Que não haja nenhuma fratura, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita as dores, visita o Adeilton, Senhor, meu Pai. Põe as Tuas mãos, cura esta infecção de urina. Faz um milagre para que o Teu nome venha ser glorificado. E visita o Leandro também, Jesus. Repreende toda a enfermidade hereditária na vida deste homem. Põe as Tuas mãos de poder e da vitória. Nos guarda, nos livra. Repreende a fúria do mal. Repreende, Senhor, a ação do maligno. Repreende, Senhor, toda a fúria do adversário contra as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Quando os meus irmãos estiverem orando, orem por nós na rodovia. Postei lá no grupo da igreja. A obra de macumbaria lá, infelizmente, o povo, eles fazem, e o diabo vai para fazer. Você vê que o acidente aconteceu e estava mais ou menos uns 600 metros, essa obra de macumbaria. Eu fui seguindo o rastro do carro, aonde ele tinha deixado a marca de pneu. Quando eu chego na mureta, está lá, aquele carrinho todo amassado, todo destruído, em cima de um pedestalzinho de borracha, o local para ver o acidente. Então orem pela gente lá, para que o inimigo seja repreendido e que não haja reparação. Graças ao bom Deus, não. Mas nós estamos ali sendo atacados
pela influência do mal. Então, que Deus venha repreender toda a retaliação contra as nossas vidas. Domingo, eu fiquei até pensando assim, acho que foi domingo retrasado, que eu fui correr ali na Estrada Velha com meu primo, aí passei, né, por essas coisas, pastor, a gente passou, eram 6 horas da manhã, que tinha de carro capotado, foi, há uns 15 dias atrás, foi domingo retrasado. E eu até comentei com o meu primo, né, do senhor, falei, meu Deus do céu, a gente não vê, quando você se depara, começou aqui derrubou um poste aqui no shopping, aí quando a gente passou por baixo, um carro capotado de cabeça para baixo, então são coisas... É coisa que o inimigo está lutando contra as vidas, mas Deus tem posto a gente lá para orar por isso. Então eu acredito, eu entendo que há uma necessidade de Deus pôr pessoas em locais. Então, ajude-nos em oração, amém? Uma posição de receber, que é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo sejam todos, sobre todos, que todos digam amém. Amém. Vai ser